Vamos a pensar se vai fazer um Deus, mas eu já fui o céu, mas o céu pensa em ficar, é Deus, Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero fazer convite para vocês. Então, convidamos a todos aqui para a exposição do Edivaldo Kucheski, neste sábado agora, dia 13, com início às 19h30, com o tema Perdão, instrumento que Jesus deixou para libertar nossas almas. Então é muito importante, né, esse convite a todos, que possam, quanto mais pessoas, né, virem aqui nesta casa, a espiritualidade agradece com certeza. E também estendemos um convite, que o Edivaldo Kucheski estará dia 14, no domingo, com o seminário da mediunidade. E tem um tema, que seria irradiação. Vai ser no Centro Espírita Jesus de Nazaré, do Poço Claro, com início às 9h e o término meio-dia. No grupo Seara do Evangelho tem esse comunicado e tem uma inscriçãozinha para fazer para o seminário do Edivaldo. Tem um link lá, é super fácil, você, né, clica ali e preenche o que está pedindo, porque a casa e a URI, né, a Casa Espírita e a URI, eles têm um controle, né, eles fazem uma organização, então é bom que quem vai participar no domingo faça essa inscrição. Alguma dúvida? Esperar um pouquinho. Pessoas entrando. Acho que todos sabem, né, que no mês de setembro, né, é muito falado do Setembro Amarelo, né, para combater o suicídio, né, de muitos jovens, adultos, até idosos. Então, nós recebemos no trabalho mediúnico da casa uma mensagem e eu vou ler essa mensagem a todos. Foi um espírito amigo que deixou essa mensagem. Setembro chegou. Mas não é só um setembro que devemos pensar nos suicidas. Diariamente, pessoas se matam e não tem golpe certeiro, mas aos poucos, com pequenas doses de veneno. Pois falar do outro mata. Trabalhar demais mata. Não trabalhar e viver na ociosidade mata. Comer muito mata. Não ter o que comer também mata. Que possamos pensar naqueles que se matam aos poucos e fazer grandes esforços para combater o suicídio diário, e não apenas em setembro. Pois orar, pensar no bem, fazer o bem, são grandes armas no combate ao suicídio. A vida é muito boa para acabar assim.
fazer pequenos esforços insignificantes, como diz o livro dos Espíritos. O que nos falta é vontade. Então, falta vontade, né? Sim, De todos amém. nós aqui. Então, essa mensagem que entra no coração a todos aqui. Eu chamo o Gabriel para fazer a prece de abertura. Invocação a Jesus para fazer hoje. Pode fazer. Jesus seremece, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que impõem a vossa assistência, e fluir para que o mensageiro de Deus, e com especialidade clara que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente nós no caminho do bem, e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que ele seja para nós um alívio, um amparo, e na defesa de todo o mal. Senhor, proteger aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz de entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Em nome de Deus e de Jesus, está agora aberto o estudo da a reunião da noite cacoca. Isso. E com a vocação de Jesus louvou. Muito bem. Então, O Jorge Sorimestre. o Gabriel adiantou. Então, é com muita alegria que nós temos a Maria Madalena, né, mais conhecida como Coca, para fazer a exposição desta noite. Que Jesus a ilumine. Jesus ilumine. Vamos para cá. Sei. Pois é. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que todos sejam sempre muito bem-vindos nessa casa de Jesus, nessa casa espírita. É sempre uma alegria a gente estar aqui, sentir a vibração, né? Muita vibração. Fica uma energia muito boa e é com essa energia que nós vamos começar a falar do nosso gigante deitado. É o pequeno grande homem também, né? O seu Jerônimo Mendonça. Eu vou contar primeiro essa encarnação dele. Que até a Rose foi, né, numa palestra dele, né? A gente vê o que ele passou, o que ele sofreu e pergunta: por que o Jerônimo sofreu tanto? Por que ele teve que passar por tantas dores, desde que nasceu, né? Começou já desde pequeno até a hora de sua morte. Então eu vou comentar de momento essa encarnação dele como Jerônimo. O gigante deitado, como todos o chamavam. Jerônimo nasceu no ano de 1939 em Minas Gerais. Nasceu numa família muito pobre. Sua mãe lavava roupas para famílias ricas e seu pai fazia bicos em fazendas, aonde tivesse um biquinho, porque ele não tinha emprego fixo. Então, às vezes tinha, às vezes não tinha. E eles eram em 10 irmãos. O Jerônimo era o 9º filho. O único par de sapato que o Jerônimo teve em sua vida
foi achado numa lixeira, não tinha sola. Ele colocou um papelão embaixo para poder usar, mas como ele nunca teve um chinelo sequer, para ele foi uma bênção ter esse sapato, o que durou muito tempo ainda. Ele estudou somente a 3ª série, pois teve que parar para trabalhar e ajudar no sustento da casa. Aos 13 anos, ele foi levado a conhecer a igreja protestante, onde compareceu ativo, inclusive dava palestras, e todos gostavam muito dele. Desde pequeno, ele sempre foi muito brincalhão. Sempre, tudo ele levava na esportiva e na brincadeira. Ele se tornou um rapaz muito bonito, porta-atlético, olhando assim, né? Não dá para entender, mas ele era um grande futebolista. Ele gostava muito, quando ele chegava em casa de um jogo, ou de alguma coisa que ele fazia, então ele tomava o banhinho dele e ia na frente do espelho e se olhava, se virava, como qualquer jovem nessa idade, né? Ele não era assim musculoso, mas era assim músculos firmes, ele se achava. E quando ele olhava, ele dizia para ele mesmo, isso escondido de todo mundo: eu sou igual ao Tarzan. Para quem já leu o livro dele, já vai saber. E olhava, e se achava, inclusive batia nele, fazia aquele grito do Tarzan, o poderoso. Saía na rua, se exibindo com as meninas, sempre assim, sempre no estilo brincando. Então ele sempre dizia: eu sou o Tarzan, batia no peito e tinha mais um gesto que ele fazia que agora não estou lembrada. Então, após a desencarnação da sua avó, que ele gostava muito, que foi uma pessoa que ajudou muito essa família, ele começou a se debater mentalmente sobre o problema da morte, o destino da alma. Tendo ele um espírito indagador, muito curioso, não se sujeitou aos horizontes da igreja aonde ele ia. No que tange a crença em Deus, após isso, conheceu a doutrina espírita. E aos 18 anos ele começou a frequentar essa doutrina, sempre ajudando, sempre fazendo palestras, desde novo já mostrando o que ia no seu espírito. E ficou firme na doutrina. Muitos vinham de longe para ver o quanto ele falava, o quanto ele tentava ajudar as pessoas, mesmo naquilo que nem mesmo ele tinha, mas ele tentava conseguir para os seus amigos, os seus do centro. Aí ele começou, quando ele completou 18 anos completos já, ele teve uma das piores provações. Ele foi assistir a uma palestra onde o Chico Xavier fazia, em Minas, que o Chico ficava. Era, né? Então, quando ele chegou, ele não conversou com o Chico, mas ele pensou: quando terminar, eu quero conversar com o Chico Xavier. Foi a primeira vez que ele teve contato com o Chico Xavier.
Só que não deu tempo. Ele chegou e tinha um palestrante de muito longe que veio ali fazer palestra e começou a palestra e depois eu vou conversar com o Chico. E começou, foi palestrando, de repente o palestrante parou, fechou os olhos e disse: eu tenho um recado para dar para uma pessoa que se encontra aqui presente. Eu tenho um recado para uma pessoa que ela é muito boa, ela ajuda muito, mas que naquele momento ele tinha que dizer o que ele estava ouvindo. E essa pessoa se chama Tarzan. E ninguém sabia, era uma coisa dele, aquilo, uma brincadeira dele. E ele ficou incomodado, ficou nervoso, nem olhava para os lados, de medo que alguém visse ele nervoso e pensasse, é ele. Então ele ficou bem quietinho. Aí o palestrante disse que o Tarzan se preparasse, que chegou a hora do seu sofrimento. Então, ele tinha certeza que era para ele. Como há semanas atrás, várias semanas, ele já estava sentindo muitas dores no corpo. Não sabia o que era, mas sempre foi sentindo uma hora doía aqui, outra hora doía ali. Correu, sua mãe levou em curadeiras, até que chegou a ir no médico. Porque mesmo as curandeiras não conseguiam saber o que estava acontecendo com o Jerônimo. E ele fez exames, fez as coisas que precisava e acusou artrite reumatoide. Então essa doença, ela dá muita dor. Ela mexe muito com as juntas da pessoa. Ela torce os dedos, ela entorta os dedos, braços, perna, muita dor no joelho. Eu sei porque eu tenho artrite reumatoide e eu tenho muita dor. Claro que não chega nem a um dedinho do que ele passou, Muita dor ele passou, muita dor. Com 20 anos, ele já começou a usar uma bengala, pois ele já não conseguia andar sem ela. E com o tempo foi passando, e ele passou para a muleta. E da muleta para a cadeira de rodas, pois ele não aguentava as dores. Não tinha remédio que cessasse totalmente essas dores. Quando ele começou com a cadeira de rodas, ele já conseguia sair para longe, quando ele estava com a bengala e a muleta, ele fazia palestra por perto. Com a cadeira de rodas, ele já começou a ir para mais longe. Lógico que os amigos levaram ele, levavam, e com a ajuda da espiritualidade, com certeza, Teve mais um problema que ele teve que passar. Com todas essas dores que ele teve uma infecção muito grande e afetou muito suas unhas das mãos e dos pés. Elas estavam muito inflamadas. E o médico falou que ele teria que arrancar as unhas para essa infecção não passar para o corpo ou para os dedos, E ele foi para arrancar, só que a anestesia não pegou, porque a infecção era muito grande. E ele arrancou
colocou em 2, 3 vezes que ele foi ao médico, sem anestesia. Os seus gritos eram enormes. Ele é muita dor. No entanto, que quando ele fez a primeira, para ir a segunda, a terceira vez que ele foi, ele assim bateu bastante, mas ele teve que fazer. E foi. Então foi muito doloroso e muito difícil. Com o tempo, ele teve que também cortar muitos membros do seu corpo, pois a infecção, apesar de ter tirado suas unhas, elas foram para os dedos e foi para o corpo. Então, muitos membros ele teve que cortar. E não é só isso. Ele prejudicou, essa doença prejudicou a vista, os olhos, e ele ficou cego. Tetraplégico, cego, com muita dor. Mas espírita que era, não se deixou cair. Mandou providenciar uma maca para ele poder se deslocar para fazer suas palestras, pois ele não conseguia ficar parado no canto. Ele tinha que sempre estar no meio do povo. No entanto, ali está ele já na maca, né? Uma maca, uma mesa, uma cama improvisada. Aí ficou mais difícil para fazer as palestras longe, porque não tinha como ir. Uma vez um amigo levava, outra vez outro levava, mas as dificuldades foram ficando cada vez piores. Até que compraram uma Kombi velha. Tiraram os bancos de trás e ali fizeram praticamente o seu quarto, pois ele vivia nas cidades fazendo suas palestras. Então, muitos amigos do próprio centro se empenharam e saíam com ele. Colocavam a maca atrás, uns iam na frente, uns sentados ao lado, e ali ele ia levar as palavras de Jesus. Isso, diz ele, que amenizava suas dores. O seu bom humor sempre cativava todos. Se sustentava na fé. Montou creches, centros espíritas. Em uma de sua última creche que ele fez, a creche Pouso do Amanhecer, que foi uma das últimas que ele fez, se não foi a última, ele não tinha dinheiro e ele enfiou na cabeça que ele ia fazer essa creche. E pensava, uma rifinha, aquelas coisinhas que todo mundo faz, mas para uma creche era muito pouco que arrecadava, não dava nem para começar a fazer. E veio um amigo e contou que o Roberto Carlos, nosso grande cantor, ia estar no Rio de Janeiro, no Canecão, para fazer um show. E eles apostaram nisso, pegaram o que possuíam, o que tinham de comida, e entraram na Kombi e lá foram para o Rio de Janeiro, sem dinheiro, só com o que eles tinham dentro da Kombi. Muitas vezes o Jerônimo disse que estava sem fome para deixar o que ele tinha para comer para outro comer. E lógico, a gente sabe que em tudo isso a espiritualidade
né? Diversos espíritos que amigos dele, e inclusive até inimigos, que depois eu vou contar, que vieram com ele nessa jornada. Quando eles chegaram no Canecão, no rio lá no Canecão, eles pensaram, aqui estamos nós. Mas como que nós vamos fazer para entrar no show? Como nós vamos fazer para falar com Roberto Carlos? Então, das pessoas que foram falar com os seguranças do Roberto Carlos, que não eram poucos, né? Porque ele sempre sai com muitas seguranças. E explicaram a situação e levaram um para conversar com o Jerônimo, ver o Jerônimo dentro da Kombi, a situação que ele estava, e comoveu. E esse segurança autorizou o Jerônimo e mais um para ficar no lado dele assistirem o show. E eles contaram que queriam falar com o Roberto Carlos, o motivo deles terem ido para lá. E começou o show e eles colocaram ele bem na frente. E o Roberto Carlos já chamou sua atenção. Deu o seu show e o segurança foi e disse para o Roberto que tinha essa pessoa que estava naquela cama que gostaria de falar com ele. No mesmo momento, o Roberto Carlos convidou todos que estavam, acho que 5 ou 6 que eles foram nessa Kombi, para ir no hotel em que o Roberto Carlos estava, onde estavam as suas coisas, aonde ele tinha ficado, né, naquele hotel, com direito a janta, a tudo. Ele chegou, deu janta para todos, levou mais alguns amigos dele que estavam lá, né? Aí ele perguntou o que o Jerônimo queria. E o Jerônimo contou sua trajetória, o que ele já tinha feito e o que ele queria ainda fazer. Que seria essa creche e que estava sem recursos. Roberto Carlos, na mesma hora, falou que ia ajudar. Pelo que conto, o Roberto Carlos sempre gostou de ajudar e ajudou muita gente, né? E preencheu um cheque de 1 milhão de cruzeiros, que eu não sei, nem imagino qual o valor que seria hoje. É a moeda da época, né? Esse dinheiro deu para montar a creche, deu para pôr tudo no maior conforto dentro desse local, conseguiu construir várias bibliotecas nas outras creches que ele não tinha, com livros espíritas, infantis, e ainda muitas outras coisas que estavam inacabadas nas outras creches, que começaram, não puderam terminar, reformazinha, essas coisinhas, tudo ele conseguiu fazer com esse dinheiro. E ainda ficou muito amigo do Roberto Carlos. No entanto, o Roberto Carlos visitava muito ele, muito. Sempre foram amigos e conforme a dificuldade, o Roberto Carlos sempre ajudou. Então, o Jerônimo foi muito amigo também do Chico Xavier e do Divaldo. E como ele mesmo dizia, nós fazemos palestras e aprendemos um com o outro. Então, entre 3 gigantes, ainda eles estavam aprendendo.
Jerônimo desencarnou em 1989, então com 50 anos e muito sofrimento. Então essa foi essa encarnação, né, que ele passou por o Jerônimo Mendonça. Daí a gente pergunta, por que Jerônimo sofreu tanto? Qual a causa disso tudo? Se ele foi tão bom, ele nasceu, cresceu, sofrendo. Então, por que ele teve que passar por isso? Então, eu vou voltar a 4 reencarnações passadas, vou começar da 4ª até essa última, contando o que o Jerônimo, quem ele foi. Então, na 4ª, ele nasceu no Egito, família muito rica, poderosa, e se tornou militar, general. Espírito muito mau, arrogante, depressivo. Quando contrariado, ele era frio e sem coração. Aplicava punição por qualquer motivo. Qualquer coisa que desagradava o seu faraó era motivo dele fazer as suas maldades. Ele cortava o nariz das pessoas, o nariz inteiro, e abandonava no deserto, sem água, sem comida e com o nariz praticamente em granguena já. E lá a pessoa morria sozinha e com muito sofrimento, né? Imaginando, se a gente imaginar isso, um sol, você com sede, com fome e sofrendo dessa maneira, é muito triste, né? Ele passou de general a faraó e suas maldades triplicaram, até que chegou um momento que ele foi traído, preso e se matou na prisão. Agora imaginem o sofrimento que ele passou no umbral, com certeza, né? Com certeza. Muito sofrimento, muitos anos, até que ele era no último do recurso, que ele era resgatado e passava, tirava essas maldades e ele via o que ele fez. Ele não aceitava que ele tinha feito aquilo. E ele pedia perdão e queria voltar, eu quero voltar e quero fazer tudo diferente. Eu quero ser uma pessoa boa. E ali toda a organização se juntava e vinha ele de novo. Essa vez ele veio no Império da Pérsia. Ele era filho de Ciro, o grande imperador. Viveu na região e desenvolveu muitas mortes. Não gostava do lugar que ele morava. É cedo, né? Então ele descontava a sua raiva em qualquer criança, em qualquer pessoa que aparecesse na sua frente, ele descontava a sua raiva. Ele batia até a morte. Crianças que não sabia porque estava apanhando. Inclusive sua
família que ele detestava, ele fazia muitas maldades. Ele morreu sozinho, abandonado, sem dó ou piedade. Ficou numa prisão, morreu de fome, de remorso, eu acredito também, né? E lá voltou para o seu lugar no umbral, até ser resgatado e prometer tudo de novo. Ele queria voltar porque ele ia melhorar, ele tinha que melhorar. E voltava toda aquela história, nascia de novo, que já estava na segunda, uma antes dessa daí. Ele veio como Tibério César, imperador de Roma, só com poder, com dinheiro, para ver se ele conseguia, mesmo tendo poder, tendo dinheiro, tendo tudo que ele queria, se ele conseguia parar com essas maldades, né? Imperador de Roma, contemporâneo de Jesus Cristo, mas nunca viu ser encontrado, pois ele só tinha maldade, mandava surrar, açoitar e matar qualquer um que falava desse Jesus, mas ele não foi conhecer. Nunca teve remorso de nada. Achava que por ser imperador podia fazer o que quisesse. Ele soube ele que Galileu, um Galileu morto na Judéia, que era território romano, mas nunca se interessou de ir ver, de averiguar Jesus. Nessa, ele morreu de causas naturais. Sofreu muito para morrer, mas nunca pediu perdão para ninguém. Ele nunca teve, eu matei, eu não devia ter feito, não. Ele matava, e ali, como ele matava, ele ficava com essa ideia na cabeça e ficava, e não tinha, ele não raciocinava para ele pensar no bem. Não, agora que vai ser essa, depois dessa aqui, ó. A primeira que foi, ele reencarnou na França, ele era chamado Máscara de Ferro. Dizem que ele era um prisioneiro. Ele era amante da rainha mãe. Olha de importante. Ele era irmão gêmeo de Luís XIV. Ele nasceu uns minutinhos antes do irmão. Então ele achava que por ele ter nascido uns minutos antes, ele que tinha que ser o rei da França, e não o seu irmão, como estava combinado de ser. Então, ele prendeu o irmão, mandou fazer uma máscara de ferro e pôs no irmão, que ele não conseguia tirar essa máscara, só com os olhos, nariz e a boca de fora. Dava ordem para não levar comida, não levar água. E todos achavam que era ele que estava na cadeia, não o irmão. No entanto, ele foi nomeado, teve todos os festejos, e todo mundo achando que era o irmão. Eles eram muito parecidos. Pegando o lugar do irmão. Então,
esse irmão sofreu tanto e sofreu calado. Ele nunca mencionou para alguém que ele não era, que era ele que tinha que estar como rei. Ele sofreu calado, morreu calado, com muita maldade. No livro que eu li, ele ficou tão magro, que a própria máscara se mexia no seu rosto. Sem comida, imagina, né? Sem água. Então, em todas essas encarnações, com muitos erros, mortes, ele se arrependia no desencarnar, né? Prometia e não cumpria. Seu espírito, já acostumado com muitas maldades, poder, dinheiro, não conseguia se superar. Aí então que ele pediu aos espíritos superiores que ele precisava voltar, mas não nessas condições. Ele queria voltar pobre e que alguma coisa acontecesse, que ele ficasse só com a boca para poder falar. E os espíritos superiores acharam que seria muita coisa de uma vez só. E falavam, vamos fazer um resgate cada vez um pouquinho. E ele não aceitou. Ele disse, desta vez eu vou conseguir. Então pediu que não pudesse mexer as mãos para não fazer maldades a ninguém. Não queria ser mau. Ele queria vir e queria fazer o bem. Então, os superiores acharam, mesmo que ele não conseguisse, mas autorizaram, fizeram tudo certinho e nasceu Jerônimo Mendonça. O gigante deitado. Ele superou de uma só vez, claro que não 100%, mas mais da metade do que ele fez, porque teve várias encarnações dele e sempre ele foi mal. Então, com esse sacrifício que ele fez, porque ele nunca reclamou, ele sempre estava disposto, como Jerônimo, sempre ele estava disposto, ele nunca reclamou. E ficou praticamente só com a boca e fez muita coisa boa, muita. É só através do amor ou do sofrimento. E ele teve que vir pelo sofrimento. Muitos desses que ele matou, esquartejou muitas pessoas, aceitaram vir junto com ele. Foi esses amigos que ajudavam eles, vários eram inimigos de outras vidas. Ele foi um espírito exemplar, resgatando várias reencarnações e de maldade. Ele tem muitas palestras, muitas obras, muitos livros. Inclusive eu trouxe os dois que eu tirei, A Escalada de Luz, que é dele mesmo. Eu tirei muita coisa daqui, que eu emprestei da Iraci, está até com o nome do tio Jorge, 1990. E Crepúsculo de um Coração, de Jerônimo Mendonça também, que era da Rose, e ela deixou aqui no centro, se alguém quiser pegar para ler. Então, o que a gente tem para dizer? Aqui se faz, aqui se paga. Planta, vai colher. Quem plantar o mal vai colher o mal, não vai colher o bem. Então, nós temos muita coisa para pensar em tudo que a gente faz. Vamos tentar, se alguma vez a gente fez alguma coisa para alguém,
se perdoar nessa vida, porque o sofrimento é grande. Aqui a gente conta tudo resumido, mas quando a gente vai ler e vai saber da história, é muito sofrimento, é muito sofrimento. E para encerrar, eu vou ler aqui um trechinho que é do próprio Jerônimo, que ele fez, que é a migalha. Bem-aventurados aquele que sem nada pedir o pão, o agasalho, a gota do remédio, o copo de leite, ou até mesmo uma simples flor, em nome da amizade. Há o valor da migalha, o bem em sua plenitude. É Deus em sua totalidade, mas assim como o oceano se compõe de pequenas gotas de água, assim também, de migalha em migalha, no exercício plenamente do bem, chegaremos a Deus. Só temos um passaporte infalível, que é a caridade. Muito obrigada. Muito obrigado, Paca. Madrinha. Nós agradecemos a você, Coca, pela sua exposição e continue, né, a divulgar essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Jesus agradece e nós também agradecemos. E Jesus a abençoe sempre. Eu convido a todos para fecharem seus olhos, para vibrar, né, que nós vamos passar para o passe. Então é bom mais pessoas vibrando, né? Melhor será para quem vai tomar o passe. Amado Mestre Jesus, irmão de todas as horas, governador do planeta Terra, aqui estamos reunidos para aprender, para que possamos a cada dia melhorarmos, pois Deus, nosso Pai, com tanto amor que Ele nos dá, depende de nós também saber espalhar este amor. E este amor é através do trabalho executado aqui na Terra. É amando o próximo sempre. Nós agradecemos então a Deus por essa oportunidade reencarnatória para repararmos nossos erros do passado. Agradecemos por estar aqui nesta doutrina que é o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Agradecemos este momento de estarmos aqui e que possamos sempre estarmos reunidos. E também que as vibrações esta noite
chegue a toda a cidade, a todo o planeta, para todos os necessitados, sejam seus males físicos ou morais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Sigamos para o Pai.